Bom dia, com licença, vou arrumar aqui o aparelho, só um instante. Com licença. Vamos esperar só um momento enquanto liga o aparelho para a gente iniciar a aula. Bom dia, alunos. Eu sou o professor Heraldo Paes, seu professor de física de hoje. Hoje nós teremos uma aula com o tema Calor e primeira lei da termodinâmica. Eu conto com a participação de vocês para fazer perguntas durante a aula, perguntas que surjam de vocês, e também conto com a participação de vocês para, no decorrer da aula, eu ter os feedbacks de vocês em relação às perguntas que irão surgindo durante a aula. Posso contar com vocês? Ok, tudo bem. Vamos iniciar a aula? Ótimo. O tema de hoje trabalhado será calor e primeira lei da termodinâmica. Nós já vimos a parte introdutória de termologia e vamos agora para a parte de calor e primeira lei da termodinâmica. Aqui apresento a vocês o sumário, no caso a apresentação do tema, objetivo geral e objetivos específicos. Vamos fazer uma revisão conceitual, vamos apresentar a problematização, apresentar o conceito da primeira lei da termodinâmica, transformações termodinâmicas e a primeira lei da termodinâmica, a relação entre as duas. Vamos mostrar um simulador PET e uma demonstração de transformação. Vamos fazer uma questão comentada, vamos fazer a resposta à problematização e o encerramento com síntese, aplicação de exercícios e proposta para a aula seguinte. Aqui os livros que nós utilizamos foi essa coleção, que no caso é a coleção do segundo ano, de Newton, Elô e Galter, da editora Saraiva, um excelente livro. Esse livro vai estar disponibilizado lá na plataforma e, se vocês quiserem, está lá em PDF, tanto na plataforma quanto no grupo do WhatsApp. O outro livro que iremos trabalhar, um excelente livro, é Física em 6 lições, usado como base para essa aula. Caso vocês queiram, também tem na biblioteca aqui do Instituto. Lembrando que esse livro é de Richard Feynman, ganhador do Prêmio Nobel. Excelente professor, a didática dele é maravilhosa. Bem, pessoal, vamos para o objetivo geral. O objetivo geral dessa aula, que é o que se espera que vocês cheguem ao final da aula com esse conhecimento, é compreender a aplicação da primeira lei da termodinâmica nos processos de transformação de gases, identificando as características e diferenças entre os tipos de transformações. No caso, nós já vimos isovolumétrica, isobárica, isotérmica e adiabática, assunto anterior visto pela gente, lá nas transformações gasosas, e relacionando-as a situações reais de funcionamento, que no caso do nosso curso é o curso de manutenção de máquinas industriais.
Os objetivos específicos são compreender a primeira lei da termodinâmica e interpretar seus termos: calor, trabalho e variação de energia. Distinguir os tipos de transformações gasosas com base em suas variáveis. Quais são as variáveis que a gente já viu anteriormente? Pressão, volume e temperatura. Relacionar cada transformação a exemplos práticos que eu vou apresentar para vocês em vídeos curtos e resolver situações, problemas envolvendo a aplicação da primeira lei da termodinâmica. Tudo bem? Vamos continuando. Iniciando a nossa revisão. Isso aqui foi apresentado lá no início do nosso curso, que no caso é o estudo sobre termologia. Conceito. O que é energia? Energia é uma quantidade associada aos corpos que se apresenta no universo como capacidade potencial ou imediata de realizar trabalho. Então, pessoal, a gente viu isso também lá no primeiro ano. O que é energia? Energia é uma propriedade, uma quantidade associada aos corpos que provoca mudança no estado de inércia dos corpos. Faz os corpos acelerarem quando você está gastando energia. Ela também pode ser armazenada. Vocês lembram disso do primeiro ano? Certo. Dessa forma aqui, nós iremos trabalhar a energia mais no aspecto termodinâmico. Podemos continuar? Aqui, pessoal, nós temos os conceitos para serem apresentados. Primeiro conceito. Conceito de calor e temperatura. O que é temperatura? Temperatura é a medida do estado de agitação das moléculas. A gente viu isso também anteriormente. É a medida média do grau de agitação térmico das moléculas de um sistema. Vocês lembram? A gente viu isso anteriormente. Aqui nós temos, nesse GIF, uma demonstração do que acontece microscopicamente, uma aproximação do que acontece microscopicamente de maneira termodinâmica, e a medida desse grau de agitação nós chamamos de temperatura, que pode ser medida em Kelvin, em Celsius e também em Fahrenheit. Aqui no Brasil nós trabalhamos mais com Celsius e Kelvin, que é a medida do Sistema Internacional de Unidades. Calor O calor é energia térmica em trânsito do corpo mais quente para o corpo mais frio. Só existe calor quando existe um corpo mais quente e um corpo mais frio, e há o fluxo de calor, de energia térmica, do ponto A ao ponto B, do mais quente para o mais frio, nunca do inverso. Então, energia térmica em trânsito, que flui de um corpo mais quente para o outro mais frio. A unidade é joule, ou de maneira termodinâmica se costuma usar calorias. No Sistema Internacional de Unidades se usa joules. Nós vamos ver a aplicação dos dois. Até aí, pessoal, revisão, todo mundo está compreendendo? Ótimo, então vamos. O que é energia interna? A energia interna de um sistema é o somatório de vários tipos de energias existentes em suas partículas. Então, as partículas vão ter energia potencial, energia cinética, energia de rotação, energia de translação. Então, a somatória de tudo isso é a energia interna que já falamos anteriormente. Lá, lembra da equação de Clapeyron? Exatamente essa. Então, e um gás perfeito? Que a gente vai analisar aqui é uma situação ideal. No caso, um gás perfeito. Lembra que é um gás perfeito? A gente viu anteriormente. São esferas monoatômicas de dimensões desprezíveis. São bolinhas microscópicas que estão se interrelacionando energeticamente, se chocando dentro de um sistema térmico fechado. Aqui nós temos trabalho de maneira mecânica ali na equação C. Trabalho igual a força vezes a variação do deslocamento. E o trabalho termodinâmico, trabalho igual a pressão vezes a variação do volume. Nós já deduzimos essa equação anteriormente, na aula passada, para fazer a introdução a esse assunto. Os exemplos que nós temos aqui, o primeiro exemplo é exemplo do aerosol. A gente vai fazer uma demonstração com ele.
Nós temos um motor de combustão interno de 4 tempos, existem motores de 2 tempos e 4 tempos. A gente vai ver isso lá mais na frente no ciclo de Carnot. E também nós temos a propulsão de um foguete. Todos esses exemplos, esses 3 exemplos, são exemplos de trabalho realizado por gases. Vamos ver a problematização, pessoal? A gente já viu a revisão, vamos para a problematização. A pergunta vai surgir desse vídeo. Observem. Aí nós temos o milho de pipoca estourando. Observem. Quando se aquece a pipoca, vai acontecer um processo termodinâmico. Ela está recebendo calor. Ela vai romper. A gente não vê isso acontecendo porque acontece muito rapidamente. Aqui na câmera lenta a gente consegue ver os detalhes do fenômeno. Observem. Vocês sabiam que era assim? Tinham ideia? Vocês tinham visto esse vídeo? Bem interessante, não é? Vamos finalizar o vídeo. Olha que bonito. Interessante? Vocês gostaram? Excelente. Vamos dar continuidade agora. Bem, vamos falar da primeira lei da termodinâmica. A primeira lei da termodinâmica é chamada de princípio de conservação da energia e envolve 3 variáveis. A primeira lei da termodinâmica, o princípio de conservação da energia, envolve 3 variáveis: calor, trabalho e variação da energia interna. Todos esses elementos nós já vimos anteriormente nas aulas. O que é que diz a primeira lei da termodinâmica? Vai envolver o calor fornecido ao sistema, tem que ter um sistema, esse sistema termicamente isolado, tem que ter um mais quente e um mais frio para que flua o calor. Pode realizar trabalho, vai ter esse elemento do trabalho. Esse trabalho pode ser positivo, negativo ou zero. E vai ter uma variação da energia interna. Pode ter a variação da energia interna do sistema. Isso lembrando que são em situações ideais. E a equação é essa, a variação da energia interna. Vamos escrever a equação. A variação da energia interna é igual à quantidade de calor menos o trabalho. Essa aqui é a primeira lei da termodinâmica. Certo. Caso vocês queiram anotar, vocês podem. Agora, o que a primeira lei da termodinâmica diz pra gente? A primeira lei da termodinâmica diz o seguinte: a energia não pode ser criada, a energia não pode ser destruída. Ela pode apenas ser transformada. Vocês lembram disso lá do primeiro ano de energia? A energia não pode ser criada nem destruída. A energia pode apenas ser transformada de um tipo de energia para outro. Em um sistema termodinâmico, recipiente termicamente isolado, como já falamos anteriormente, é um sistema onde esse ambiente interno não troca calor com o ambiente externo, um local fechado, termodinamicamente fechado. A variação da energia interna é igual à quantidade de calor fornecida ao sistema, menos o trabalho realizado pelo sistema. Que é o que essa equação está dizendo para a gente. Olha, a variação da energia interna é igual à quantidade de calor fornecida ao sistema, menos o trabalho. Ora, mas tem uma maneira mais visual de ver isso, professor, porque é complicado olhar essa equação e conseguir entender o que está acontecendo. Mas observe, eu vou reescrever ela, mantendo a coerência matemática. A variação da energia interna é igual à quantidade de calor, menos o trabalho. Eu vou pegar o menos o trabalho
e levar ele para outro membro positivo. Vocês lembram disso? Isso aqui é álgebra básica. Agora fica mais fácil de visualizar. O que essa equação está dizendo? Que o calor que entra no sistema termodinamicamente isolado vai se transformar parte em trabalho e outra parte em energia interna. Entenderam? É exatamente isso, ó. O calor se transforma nesses dois elementos. Se aqui for 100, vamos supor, 100 unidades de calor, 100 unidades de calorias, somando esses dois também tem que dar 100, porque ela não vai se perder, ela não vai ser criada, vai ser apenas transformada nesse sistema termodinamicamente isolado. Até então, todo mundo compreendeu? Agora vamos dar continuidade. Como mostrei para vocês, está aqui os elementos. Vamos resolver uma questãozinha a partir da primeira lei da termodinâmica. Exemplo 0. O que esse exemplo diz para a gente? Ana, você poderia ler? Pode? Certo. Então vamos. Leia comigo. Um gás recebe 1000 calorias de uma fonte térmica externa. Então, vamos colocar os dados aqui. Dados. São as informações que a questão vai oferecer a gente para resolver. Então, um gás recebe 1000 calorias de uma fonte térmica externa. Então, recebeu um calor de 1000 calorias. Essa energia, além de produzir um aquecimento no gás, variação da energia interna, provoca sua expansão, com consequente realização de trabalho equivalente a 600 calorias. Então, aqui, o trabalho é igual a 600 calorias. Pergunta-se o seguinte: qual a energia interna acumulada no gás devido ao aquecimento? Então, eu quero saber qual foi a variação da energia interna nesse sistema. Essa é a dúvida. Então, vamos resolver a questão. Qual equação a gente vai aplicar, Ana? Exatamente a primeira lei da termodinâmica. A variação da energia interna é igual à quantidade de calor menos o trabalho. A gente está perguntando qual a variação da energia interna. Então, variação da energia interna é igual ao calor, que vale 1000, menos o trabalho, que é 600. 1000 menos 600, a variação da energia interna vai ser 400 joules. Difícil? Simples. É uma aplicação básica de cálculo. Uma subtração, nesse caso. O que vai acontecer? Ó? Aqui nós temos esse Q representa a quantidade de energia térmica que entrou no sistema. Ó, esse D aqui para cima seria a tampa se movendo para cima, realizando trabalho. E o que vai restar desses 1000 dentro, a variação, quanto variou? Variou 400 joules. Entenderam? Preciso saber se entenderam. Entenderam? Pronto. Então vamos continuar? Continuando, vamos agora fazer a relação entre a primeira lei da termodinâmica e as transformações termodinâmicas. Vocês lembram? As transformações dependem de calor ser colocado no sistema ou retirado do sistema. Então, essas transformações têm que obedecer à primeira lei da termodinâmica. Então, a gente vai fazer a relação entre a primeira lei da termodinâmica e as transformações gasosas, que a gente já viu anteriormente. Vai ficar bem mais fácil de compreender as transformações a partir da primeira lei da termodinâmica. Então, vamos... Quais são as transformações? Vocês lembram? Vocês lembram? São 4. Quais são? Olha lá. Isotérmica, isobárica, isovolumétrica e adiabática. Isotérmica, temperatura constante. Isobárica, pressão constante. Isovolumétrica, o volume constante, pode ser também chamada de isocórica. E adiabática. A adiabática, ela acontece em troca de calor com o meio externo, acontece de maneira rápida. E quais são as variáveis termodinâmicas das aulas anteriores? Pressão, volume e temperatura. Isso. Continuando, vamos analisar a primeira transformação. Licença. A primeira transformação que a gente vai analisar é a transformação isotérmica. A temperatura do sistema gasoso mantém-se constante
E a variação de sua energia interna é nula. Ela é isotérmica. Iso quer dizer igual, ó. Isotérmica. Iso quer dizer igual, térmica, temperatura. Diz respeito à temperatura. Temperatura é igual. Vamos aplicar? Olha, o que ele diz? Na isotérmica, a variação da energia interna é zero. Vamos aplicar na primeira lei da termodinâmica. A variação da energia interna é igual à quantidade de calor menos o trabalho. Apliquei. Mas o que é que a isotérmica diz? Que a variação da energia interna é quanto? Zero. O que eu faço com esse zero? Onde eu coloco ele? Aqui. Aqui vira zero. O restante se mantém. Agora, o que a equação está dizendo para a gente? O que essa equação está dizendo para a gente? Olha, que não varia a energia interna. Não aumenta a temperatura. Olha, interessante. Eu vou pegar esse menos T e fazer que não fiz anteriormente. Ele está negativo, vou trazer outro membro positivo, fica 0 mais T, tal, né, do trabalho. Agora, o que essa equaçãozinha está dizendo para a gente? O que é, Ana? O que é que essa equação está dizendo para a gente? Essa equação está dizendo para a gente que todo o calor fornecido ao sistema se transforma em trabalho. Compreenderam? Como toda energia que entrou não vai fazer variar a temperatura, todo o calor se transforma em trabalho, que é o que está apresentado ali. E onde é que a gente encontra esses exemplos? Esses exemplos são encontrados aqui, ó, num pistão com gás em contato térmico com um reservatório. Isso era muito utilizado antigamente, no início da Revolução Industrial, para ser um controlador, para poder manter, um sensor para manter a temperatura constante. Aqui a gente pode ver uma demonstração de uma transformação isotérmica. Dentro do êmbolo eu tenho uma quantidade de gás, além de um balãozinho. Quando se aperta, dá energia ao sistema, mas a temperatura do balãozinho de dentro do êmbolo vai ser a mesma. Observe. Olha lá. Toda a energia que está entrando no sistema está realizando trabalho lá no balão. Toda a energia se transforma em trabalho. Tudo bem? Compreenderam? A gente vai aplicar o mesmo raciocínio para as outras. Podemos continuar? Ótimo. Agora, vamos para a transformação isobárica. Só um instante. Vamos para a transformação isovolumétrica. O que significa transformação isovolumétrica? Isovolumétrica. Iso quer dizer igual. Iso quer dizer igual. Volumétrica diz respeito ao volume. Uma transformação isovolumétrica é aquela que o volume se mantém constante. Então, vamos escrever a equação aqui. Olha, a variação do volume desse sistema tem que ser igual a zero. Então, vamos aplicar. Fica aqui. A variação da energia interna do sistema é igual à quantidade de calor menos o trabalho. Aí você pode perguntar, Carlos, cadê a variação do volume nessa equação? Aí você tem que lembrar anteriormente que o volume tem a ver com uma dessas grandezas. Qual é? O trabalho. A gente vai ter que lembrar, observe, que o trabalho é igual à pressão vezes a variação do volume. Agora eu vou aplicar essa equação aqui. Observe, a variação da energia interna é igual à quantidade de calor menos quem? O trabalho. Mas quem é o trabalho? É a pressão vezes a variação do volume. Mas, pessoal, quem é a variação do volume? É zero. Ó, isso aqui vai para zero. Zero vezes P
também dá zero. Todo esse elemento aqui é zero. O que vai restar? A variação da energia interna do sistema é igual a quê? O que essa equação está dizendo para a gente? O que essa equação está dizendo para a gente, Bruna? Me diga. Que todo o calor vai se transformar em variação da energia interna. O que vai aumentar? Pense. Se todo o calor vai se transformar em variação da energia interna e o volume não muda, o que vai acontecer? Vai variar a pressão e o que mais, Bruna? Vai variar a pressão e a temperatura. Exatamente isso. Então, na isovolumétrica, todo o calor se transforma em variação da energia interna. Vocês querem ver um exemplo? Isso você já deve ter visto isso acontecer na casa de vocês. É bem comum. Talvez não na sua casa exatamente, mas na casa de um vizinho, na casa da sua avó. Observe. Olha. O que está acontecendo com essa panela? Observe. Olha lá. A panela está inchada. Olha o que vai acontecer lá. Até esse momento aí, o calor se transformou em variação da energia interna. Aumentando a pressão, o que vai acontecer? Aumentou a pressão e a temperatura. O que vocês acham que vai acontecer? Explosão. Parte da explosão é outra coisa, tá? Mas, observe aí. Um instante, vamos dar uma pausa aqui. Então, pessoal, o que vocês acham que aconteceu lá? A energia térmica fez variar a energia interna, pressão e temperatura, e ela inchou. Ela tá. Pessoal, não vai realizar trabalho, porque nessa situação é uma situação ideal. Ela incha, porque a energia está aumentando a pressão e a temperatura. Aí uma hora ela pode explodir. Quando explode, é outra transformação, a gente vai ver depois. Já dá para ter ideia, né? O que acontece? Até aí, tudo bem? Vocês já viram isso acontecer? É bem comum, né? E perigoso. Ó, se isso acontecer, a melhor coisa, apaga o fogo e deixa. Sua vida vale mais do que uma panela de pressão. Algumas pessoas colocam debaixo da água. Faça isso não. Perigoso. Vai que dilata. Você lembra de dilatação? Se dilatar ali a tampa abrir, muito perigoso. Todo mundo compreendeu? Podemos continuar? Já foi duas. Isotérmica, isovolumétrica. O que está faltando? Exatamente, olha. Vocês estão acompanhando direitinho. Isotérmica, isovolumétrica, agora isobárica. Vamos fazer a descrição da isobárica? Vamos descrever o terceiro exemplo, que no caso é a isobárica. Na isobárica, a pressão se mantém constante, ela não varia. Olha, a pressão, ela vai ser constante. O que isso quer dizer? Ó, a pressão nem vai aumentar, nem vai diminuir. Vamos aplicar? Vamos aplicar nessa primeira lei, a termodinâmica. Observe, a variação da energia interna é igual ao calor menos o trabalho. Do jeito que a gente fez anteriormente, vamos aplicar o trabalho, que é P vezes variação do volume, aqui. O trabalho é igual a pressão vezes a variação do volume. Vamos aplicar aqui, fica variação da energia interna é igual a Q menos o trabalho, só um instante, pressão vezes a variação do volume. Ora, se isso aqui é um número constante, vai multiplicar a variação do volume. Isso quer dizer que o volume vai variar, a temperatura também, que vai manter constante é apenas a pressão. A gente volta à equação anterior. Isso aqui vai ser o trabalho. É a transformação gasosa onde se realiza trabalho. É a isobárica. Vocês lembram disso que a gente estudou anteriormente?
Então, na isobárica, a pressão é constante, a variação da energia interna é igual ao calor menos o trabalho. O trabalho vai acontecer, a pressão é constante, vai variar o volume e a temperatura e vai realizar trabalho. A gente volta para essa equação. Tudo isso volta para o início que a gente estava fazendo. A variação da energia interna é igual à quantidade de calor menos o trabalho. Então, aqui, a quantidade de calor vai fazer variar a energia interna e parte dessa energia que foi introduzida se transforma em trabalho. No caso, vai ser jogado para fora. Tem vários exemplos. Olha, acontece isso aqui e você vê isso. Esse é um exemplo, olha, na sua casa, na panela de pressão. A gente fornece calor para o sistema, a água da panela de pressão começa a ferver, aumentando a temperatura e, pessoal, o volume começa a aumentar e a pressão também. Só que a panela de pressão tem uma válvula. A pressão vai se manter constante e parte do gás vai sair, fazendo a válvula, que geralmente é chamada de pito, girar e realizar trabalho. O trabalho lá, o trabalho mecânico, girando, também barulho, faz barulhinho. É isso. A quantidade de energia que entra no sistema, parte fica na energia interna do sistema e outra parte realiza o trabalho. Olha, posso até escrever dessa forma: a variação da energia interna mais T é igual a Q. Quantidade que entra, parte fica armazenada dentro da panela e a outra realiza trabalho, fazendo girar a válvula. Entendido? Olha, tem um exemplozinho mais simples, vou mostrar aqui para vocês. Ó. Esse exemplo aqui. Aqui, ó. Nós temos água quente e água fria. Nesse caso aí, ó, nós temos água quente. Quando ele coloca dentro, olha, o que aconteceu com o balão? O balão realizou o trabalho, porque o gás expandiu. Aumentou ali a temperatura e a energia interna. Quando botou no frio, olha, o contrário. O trabalho foi negativo. Trabalho do meio externo no balão. Compreenderam? Esse exemplo é um exemplo de fazer controlado no laboratório, para não correr risco de sofrer queimaduras. Até aqui, pessoal, preciso saber se vocês estão entendendo. Vocês conseguiram entender o exemplo da panela de pressão? Ótimo. Posso continuar? Então vamos continuar. Essa aqui é a transformação adiabática. Na transformação adiabática, só um instante, vou escolher um local. É a quarta transformação, no caso aqui nós temos, ela é a transformação adiabática. Só um instante. Adiabática. Vocês lembram? Adiabática. Vocês lembram o que é que acontece na transformação adiabática? Na transformação adiabática, preste atenção, a transformação adiabática acontece quando não há troca de calor com o meio externo. Então, geralmente ela acontece muito rapidamente, não dá tempo de trocar calor com o ambiente. Seria na situação ideal, tá? A gente vai ver logo em frente. Observem, então, ela não troca calor com o meio externo. Então, a quantidade de calor vai ser igual a zero. Exatamente. Então, vamos aplicar na primeira lei da termodinâmica. O que acontece? Olha, a variação da energia interna é igual ao calor menos o trabalho. Quem é que vai ser o calor? Zero. Não tem uma fonte de calor agindo sobre o gás. Então, isso aqui vai ser zero. O que vai restar na equação? A variação da energia interna vai ser igual a menos o trabalho. O que essa equação está dizendo para a gente? A energia interna do sistema vai depender exclusivamente do trabalho negativo. E o que é, Maria, o trabalho negativo?
É o trabalho do ambiente sobre o gás. Lembre que tudo isso é um sistema termodinamicamente isolado. Onde é que acontece uma transformação dessa? Olha lá, por exemplo, vazamento de gás de botijão ou uma lata de spray aerosol. Aqui eu posso mostrar para vocês esse exemplo do botijão de gás. Ó. Ele vazou. Olha o que aconteceu aqui nessa parte de baixo. Você sabe que lá dentro tem um gás comprimido. Vocês lembram disso, né? Se comprimir o gás, ele vai ficar liquefeito. Ao sair, o ambiente realizou o trabalho sobre o gás. E o botijão resfriou. Antigamente até se usava geladeiras, onde não tinha sistema elétrico, usava-se geladeiras ligadas em botijão de gás. Vocês sabiam disso? Ó, vocês querem ver uma demonstração? Observe. Eu trouxe um termômetro digital, muito comum no tempo da pandemia, acredito que vocês lembram. Termômetro digital. Eu vou medir a temperatura. Observem. Qual a temperatura? 26 graus. Então, o recipiente está a 26 graus. Agora, eu vou realizar uma transformação adiabática. Observe. Esse desodorante, ele não tem cheiro e é antialérgico. Então, dá pra gente fazer esse experimento, tá? Estava 26 graus, vocês lembram? Agora observe o que vai acontecer com o recipiente. Olha, 25, ó, tá caindo. Se eu continuar, ó, 25,7, olha, 25,6, o que está acontecendo? A temperatura está diminuindo. Compreenderam? É o que aconteceu no exemplo do botijão de gás. Até aqui tudo bem? Pronto. Ficou até frio. Se vocês quiserem, pode. Toquei para você ver. Olha como ficou frio. Pessoal, até aqui eu espero que vocês tenham compreendido. Alguma dúvida? Alguma dúvida? Ótimo. Então vamos continuar. Passamos. Primeira lei. A primeira lei aplicada. As 4 transformações. Vamos aqui mostrar agora uma demonstração do FET. Já mostrei esse aplicativo para vocês, já em outras aulas. Observe o que está acontecendo aí. Nós estamos injetando gás no sistema. Observe que a pressão ali aumentou, mas a temperatura não. Nós vamos aqui, ó, deixar a pressão constante. Ao deixar a pressão constante, vamos inserir energia no sistema. O que vai acontecer? Que transformação é essa? Qual dessas? Pressão constante? Está acontecendo o que lá? Está variando o que, Maria? Está variando o quê? Olha, está variando o volume. Então é uma transformação isobárica. Está realizando trabalho. Agora a gente vai para um segundo exemplo, aqui no simulador PET. Esse seria muito parecido com o que aconteceu naquele exemplo da panela de pressão. Olha, o volume está constante, a pressão está aumentando ali, ó. O que vai acontecer? Nós estamos aquecendo o sistema. Está aumentando o volume? Não. Está aumentando a pressão e aumentando a temperatura. O que vai acontecer? O que vai acontecer? Estourou a tampa. Teve uma explosão. No início desse experimento, dessa demonstração aqui, nessa parte onde nós deixamos o volume constante, aquela primeira parte é uma transformação isovolumérica. Quando a tampa estoura, é o mais próximo possível de uma transformação adiabática. Ele resfria de uma vez, como vocês podem ter visto lá na temperatura. Caso vocês queiram, vocês podem testar em casa. É o ideal vocês fazerem. Então, pessoal, vamos continuando. Vamos fazer mais uma questão. Todo mundo já escreveu? Posso apagar? Se posso? Então, eu vou apagar aqui, pessoal. Olha, eu vou apagar só essa partezinha, tá? Isso aqui que é o exemplo. Vou deixar aqui no quadro até o final da aula. Aí no final da aula eu apago o restante. Questão comentada.
uma caldeira recebe de uma fonte de calor uma quantidade igual a 800 joules. Olha aí, 800 joules. Nós estamos medindo agora em joules. Professor, é errado? Não, não é errado. No Sistema Internacional de Medidas se usa o joule. Na termodinâmica se usa calorias. Vai depender de como a questão pedir. Então vamos resolver essa questão. Uma caldeira, questão 2. Uma caldeira recebe de uma fonte de calor uma quantidade igual a 800 joules. Vamos colocar os dados? Quais são os dados dessa questão? Quantidade de calor igual a 800 joules, então Q igual a 800 joules. Verificou-se que a energia interna dessa caldeira aumentou, a energia interna aumentou 600 joules. Olha, a variação da energia interna é igual a 600 joules. De acordo com a primeira lei da termodinâmica, responda, item A, qual a quantidade de calor recebida pelo gás? E aí, pessoal, qual a quantidade de calor recebida pelo gás? Vamos analisar. Enquanto esse gás variou de energia. Vamos responder o item A. A variação da energia interna depende de quê? Menos o trabalho. Vamos aplicar. A variação da energia interna vai ser igual. Observe. A variação da energia interna foi 600. O calor, 800. O que está faltando? O trabalho. Quanto a energia variou? Com a quantidade de calor recebido pelo gás? Ele recebeu, aqui pessoal, 600 joules. Agora eu quero saber qual vai ser o trabalho realizado pelo gás, lá no terceiro. Então, qual é a quantidade de calor recebida pelo gás? A quantidade de calor recebido pelo gás foi 600 joules, certo? Ele recebeu 600 joules, mas ele ficou com a variação de energia interna, ele variou. Ele variou. Ele recebeu 800 joules e variou 600. Esse item aqui é o item A. Esse aqui será a resposta do item C. Qual a transformação gasosa realizada nesse exemplo? Pessoal, olha, observe essa equaçãozinha aqui. Ó. Qual é a transformação gasosa que aconteceu aqui? A transformação gasosa que aconteceu aqui foi a que tem um trabalho negativo. Realizou o trabalho. Qual é essa transformação do item B? O item B é a transformação ela é uma transformação, qual dessas? Maria? Isobárica. É uma transformação isobárica. Exatamente. E agora vamos para a pergunta C. Qual o valor do trabalho realizado pelo gás? Agora é só resolver a equação. Observe, o 600 fica aqui, o 800 vai passar para cá, menos 800 é igual a menos o trabalho. 600 menos 800, observa aqui, ó, se está positivo, se está negativo, fica menos 200, é igual a menos o trabalho. E aí, o que a gente faz aqui? Quando acontece isso, ó, o trabalho aqui está negativo e esse número também está negativo. Vocês lembram como é que faz? Olha, você multiplica por menos 1, porque eu estou querendo saber não quem é o inverso do trabalho, o inverso da energia. Menos por menos dá mais, dá 200. Menos por menos dá mais, que dá o trabalho. Então, o trabalho é igual a 200 joules. Compreendido? Ótimo.
Agora, pessoal, a gente vai para cá, canhão expansor. Vamos falar aqui sobre a pergunta norteadora que a gente fez, por que é que o milho de pipoca pipoca? Por que o milho de pipoca estoura quando é aquecido? Que fenômeno termodinâmico explica isso? Por que o milho de pipoca estoura? Primeiro, o calor faz a água dentro do milho virar vapor, semelhante a uma panela de pressão. O vapor aumenta a pressão interna. Quando está aumentando a pressão interna, está aumentando a temperatura. Transformação qual dessas? Maria? Isovolumétrica. A casca rígida não deixa expandir. Igual a panela de pressão. Tampada, tá? Aquele exemplo. Quando a pressão supera a resistência da casca, ela explode, ela expande, expandindo a milho. O fenômeno envolvido qual é? Transformação isovolumétrica durante o aquecimento. E o mais próximo possível, na hora que expande, é qual transformação? Uma transformação adiabática. Então, qual é a resposta lá da pergunta? Por que a pipoca estoura? Estoura termodinamicamente, porque ela se aproxima muito, uma expansão rápida. Qual é a transformação? Qual é a transformação, Bruna? Qual dessas? O mais próximo é a transformação adiabática. Agora, pessoal, para aplicar isso aqui, vamos na parte industrial. Olha, eu vou mostrar para vocês esse vídeo que é do canhão expansor. Observe. Aí nós temos o vídeo do canhão expansor. Olha lá como é que eles fazem pipoca. Vocês podem ver esse vídeo no YouTube. Eles aquecem o milho, que não é um milho de pipoca, é um milho normal. Olha lá, nessa panelona de pressão, em torno de 2 minutos, ele aquece, 2 a 3 minutos, e o cara abre de uma vez. O que vai acontecer com a pipoca? Ela vai expandir. Ela vai ter uma expansão brusca. Qual a transformação? Nesse caso, é a transformação mais próximo possível, né? De uma transformação adiabática. Tá aí, ó, aplicação na indústria. Pessoal, entenderam? Todo mundo entendeu? E aqui, pessoal, vamos fazer uma síntese da aula? Ó, está aqui no quadro o material da aula. A primeira lei estabelece que a energia não é criada nem destruída, apenas transformada em um sistema termodinamicamente isolado. 2. Segundo ponto ali no caso. A variação da energia interna de um gás depende de quais grandezas? Do calor, do trabalho que ele realiza ou sofre, né? E da energia interna. A energia interna depende do calor e do trabalho que ele realiza. Cada tipo de transformação gasosa, isotérmica, isovolumétrica, isobárica e adiabática é uma aplicação direta da primeira lei da termodinâmica, como foi demonstrado durante a aula. E espero que vocês tenham compreendido. Pelo que vocês aparentam, todo mundo compreendeu. E fenômenos reais, como a explosão da pipoca, são explicados por essa relação entre calor, trabalho e energia interna, como foi demonstrado aqui. Pronto? Então, pessoal, olha, assim a gente finaliza a nossa aula. Espero que todo mundo tenha compreendido. Se vocês tiverem alguma dúvida, eu vou estar no atendimento de 8 horas às 9, lá nas terças e quintas, lá no laboratório de Física e Matemática. O meu e-mail é heraldo.mpaz@gmail.com, caso vocês queiram, mas o pessoal mais jovem se comunica pelo Instagram ou TikTok, tá aí meus arroba. Se vocês virem algum vídeo interessante de física, vocês podem me mandar. E na próxima aula a gente vai dar continuidade, vamos resolver atividades. A gente tem mais atividade para resolver, de 5 questões. Eu vou deixar aí com vocês essa atividade. E existe esse link na internet, caso vocês queiram, Laboratório Virtual de Física, Transformações Gasosas, para vocês estudar, caso queiram. E no canal Ciência Todo Dia do Pedro Luz, ele é famoso bastante no YouTube,
tem a primeira lei da termodinâmica explicada. Está aqui o link, vou deixar esse material lá no Drive para vocês. Vocês podem pegar. Na próxima aula a gente vai dar continuidade resolvendo esses exemplos e vamos para a parte de transformações gasosas aplicada a ciclo de Carnot. É um novo assunto que a gente vai apresentar. Tudo bem, pessoal? Aqui estão, muito obrigado, aqui estão as referências dessa aula. Eu agradeço a vocês por essa aula e espero ter a oportunidade de dar mais aulas para vocês. Muito obrigado. Só um instante, vou apagar o quadro. E até a próxima, pessoal. Só um instante. Enquanto eu apago o quadro. Muito obrigado.